Safadeza na CBF. Hoje o papo vai ser reto sem enrolação, porque o que aconteceu nos últimos dias é para deixar qualquer torcedor indignado. O craque Neto, sempre ele, soltou o verbo e meteu a real sobre a vergonha que tá sendo a CBF e a gestão do Edinaldo Rodrigues. Mano, não dá pra passar pano. Ele falou o que muita gente queria falar, mas não tem coragem. A seleção brasileira tá largada, sem comando, sem identidade e agora sem técnico, depois da saída do Dorival Júnior. E por que ele saiu? A verdade ninguém fala abertamente, mas todo mundo sabe que o clima nos bastidores é péssimo, é cheio de politicagem, de jogo de interesse. E o Dorival, que é um cara sério, não quis se queimar. E o Neto chegou com os 2 pés no peito da CBF, sem medir palavras. Ele falou que é uma vergonha, que é safadeza atrás de safadeza, que ninguém ali tá pensando no futebol, só em benefício próprio. As federações ganham tanto dinheiro, os presidentes de federações ganham também, e que dificilmente não é o Ronaldo Fenômeno que vai chegar de um dia para a noite achando que é o gostosão e vai ser o presidente. Não vai ser você. Tem que fazer um trabalho para que isso aconteça. Ronaldo, Zico, Mauro Silva, sabe? Thiago Silva que está saindo aí. Colocar um CEO importante, porque é inadmissível o futebol do jeito que está. Eu estava lendo 215 mil, isso é café pequeno, irmão, do que os caras movimentam de dinheiro. O que o presidente ganha, Edinaldo, os outros ganharam também. Que, por sinal, só tem uma instituição nesse país que 4 presidentes foram destituídos e as pessoas continuam no poder. E você, Leila, você, Augusto, você, Landim, e agora o Bach, você, presidente dos outros presidentes de todos os outros grupos, mas vocês todos votaram no Edinaldo, que também votaram no Ricardo Teixeira. O Ronaldo, por exemplo, estava com o Ricardo Teixeira. Como é que você pode acreditar no Ronaldo Fenômeno dentro do campo? Fora do campo ele não é fenômeno para mim. Dentro do campo ele foi maior. O Romário foi maior que ele para mim. Aí, quem que é o parceiro dele? Andrés e Ricardo Teixeira. Aí ele chega lá e acha que ia, olha, porque eu sou o Ronaldo. Olha, eu sou o Ronaldo. E ele vai ser, fazia gol pra caramba, deu título pra nós. Um dos maiores centroavantes de todos os tempos. Mas pra ser presidente da CBF, vocês vão ter que cavar algumas coisas que vocês não vão ter como cavar. Vocês não vão ter como chegar. Porque se tem um programa aqui na Band, que chega a bota, que chega o pau e que não tem medo, é o meu. E não tem conversa. E vou dizer mais. Um presidente que ganha 215, ele tem 3 votos. Há quanto tempo eu falo isso aqui? Vocês acham mesmo que um treinador vai mudar o que acontece com o futebol brasileiro? Vocês acham que é o Dorival Júnior? O Tite, que todo mundo aí, o Tite, com aquele português ridículo dele, aquela coisa, olha aqui, a Zona 14, 2 Copas do Mundo. Ele arrebentou com o padrão de jogo, arrebentou com tudo do futebol brasileiro. Tudo. Se não fosse o Corinthians, Tite, você tava morto, irmão. Você tava morto. E mais, ele assinou um manifesto contra o Marco Polo Del Nero. Lembram disso ou não? Que não foi preso na Suíça, que quem foi preso foi o José Maria Marim, que por sinal foi governador aqui, né? Em São Paulo, né? Que por sinal roubou uma medalha do menino da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Roubou é um termo muito forte, né? Para não tomar processo. Ele pegou uma medalha e botou no bolso. Imagina se fosse sorvete, né? Imagina se fosse um pudim, né? Pegou sem querer. Sem querer. Aí, meu irmão, quando chega o Tite e que assina um decreto... Por que eu tô falando isso? Eu vou chegar. Porque aí, quando chega o Tite na seleção, quando ele apresenta, quem que apresenta a CBF para ele? Marco Polo Del Nero. O que ele faz? Já cumprimenta o Marco Polo Del Nero com um beijo. Que, por sinal, Judas fez isso, né? Judas fez isso. Por moedas, por dinheiro, por traição. Contra Jesus, que é o único 100%. Porque aqueles que colocam que Jesus... E é isso mesmo. A gente vê uma seleção sem alma em campo,
Os jogadores parecem perdidos, a torcida já não tem mais aquela conexão, e tudo começa de cima, da organização, da direção, da falta de projeto. O Neto falou que o Edinaldo Rodrigues está destruindo o pouco que ainda resta de respeito pela camisa da seleção, e se você parar para pensar, ele tem razão. O que a gente viu nos últimos jogos foi um time bagunçado, sem padrão, sem sangue nos olhos, e agora nem técnico tem. A CBF está mais preocupada com marketing, com política, do que com futebol. E isso irrita, porque o Brasil tem talento, tem jogadores incríveis, mas falta gestão, falta visão, falta alguém que entenda de futebol de verdade, que viva o futebol como o torcedor vive. O Neto tá cansado, e a gente também tá. Ele falou com o coração, falou com raiva, mas falou com verdade. Ele não tem medo de se queimar porque não deve nada pra ninguém. E isso faz dele uma das vozes mais importantes do nosso futebol hoje. Ele apresenta, quem que apresenta a CBF pra ele? Marco Polo Del Nero. O que que ele faz? Já cumprimenta o Marco Polo Del Nero com um beijo. Que por sinal Judas fez isso, né? Judas fez isso. Por moedas, por dinheiro, por traição. Contra Jesus, que é o único 100%. Porque aqueles que colocam que Jesus, eu sou 100%, é mentira. Os caras traem mulher, os caras traem mulher grávida, os caras falam um monte de coisa errada, e aí vocês acreditam nisso. E que tá tudo bem. O coelhinho da Páscoa tá aí, na casa minha, na minha casa. O coelhinho da Páscoa tá lá. Eu falo, pô, e aí, coelhinho? Aí você vai na Cacau Show, aí você larga um rim pra comprar um ovo. Pequeno. Aí você vai na Copenhague, você deixa o rim, as córneas e o pâncreas pra você. Aí o que a gente faz? Liga pra minha sobrinha Gabriela, que ela vende ovo de Páscoa, e aí todo mundo é feliz. E o coelhinho da Páscoa também. Aí vocês acreditam que esses caras, aí o Tite, o Dorival Júnior, aí veio, eu tô falando isso até daquilo que foi falado no Jogo Aberto. Aí o Jogo Aberto falou, mas o Cicinho falou, mas o Abel não vai querer ir porque a CBF não sabe quem vai mandar, não sabe quem não sei o quê. Quando eles recebem a proposta em dinheiro para disputar a Copa do Mundo e para ficar, vamos lá, o Tite em 6 anos, o que ele fez? Uma Copa América, Copa do Mundo, vai de 364 dias, ele não trabalhou 50 dias, ou 60, ou 2 meses. Os caras viram bilionários. E aí eles entram naquilo que a revista Piauí escreveu. É só vocês olharem essa revista Piauí, porque foram eles que falaram. Porque se o futebol brasileiro fosse sério, a nossa Leila, a titia Leila, que dá uma de gostosa, que não sei o quê, que o futebol é isso, que nós temos que... Vocês homens são tudo não sei o quê, vocês não vão pra cima. Quando foi chefe de delegação, falou isso, falou aquilo. Vamos lá, agora, o que ela fez? Votou em quem? No Edinaldo. O Augusto, quando teve os problemas em relação a escrever o Memphis, lembra, gente? Não, porque que o Edinaldo não atendia o telefone, votou em quem? No Edinaldo. O Marcelo Teixeira, que reclama que não tem, que o Santos é sempre prejudicado pela CBF, pela televisão, que não passa jogos do Santos, papapá, votou em quem? No Edinaldo. Na verdade, o São Paulo, o Casares, porque nós não vamos não sei o quê, 400 milhões. A administração do Casares deve, na administração dele, 400 milhões. A do Flamengo, 500 milhões. Mas só sai do Corinthians. Vai o Ramon Dias fazer coletiva, os caras perguntam, e aí, vai pagar o estádio ou não? E aí, como é que tá aí as contas? Os caras não perguntam, por que vocês não perguntam? Por que o comentarista São Paulino ou os jornalistas São Paulinos não perguntam por que tem 400 milhões de dívidas em relação ao São Paulo? Por que a CBF é tão milionária e ela só que tem o poder em cima dos clubes? Como é que ela consegue? Juliette Coutinho, certo? João Avelange, que arregaçou com o futebol, colocou Ricardo Teixeira, arregaçou com o futebol, colocou o Marco Polo Del Nero. Do Marco Polo Del Nero veio o Rogério Caboclo, do São Paulo. O pai dele, um monstro. E ele saiu 6 meses antes da Copa, ele foi destituído do cargo por causa de assédio,
E você, o que acha disso tudo? Concorda com o desabafo do Neto? Tá satisfeito com a forma como a CBF tá tratando a nossa seleção? Porque, sinceramente, se continuar assim, a gente vai continuar passando vergonha, vai continuar sendo eliminado cedo. E o pior, vai continuar perdendo o respeito das novas gerações. É hora de mudança, é hora de cobrança. E é hora de parar de aceitar esse tipo de gestão que só afasta o torcedor. Fica ligado que nas próximas semanas vai ter muita especulação sobre quem vai assumir a seleção, mas já te digo, não adianta colocar técnico bom se lá em cima só tem bagunça. O buraco é mais embaixo, e o desabafo do Neto é só um reflexo da nossa indignação. Então comenta aí, compartilha com quem tá revoltado também e vamos seguir juntos cobrando e defendendo o que é nosso, o futebol brasileiro.